O CRB já começou literalmente a planejar e executar o seu planejamento visando a temporada 2023. O Galo mudou de técnico e confirmou a contratação de Humberto Louser. Ele já foi apresentado e está retornando a Maceió para pôr em prática o seu planejamento visando a temporada 2023. Agora será as definições em relação a período de trabalho, período quando o CRB vai apresentar o seu elenco, vai começar a pré-temporada, e tudo isso faz parte desta reformulação que o CRB está fazendo. Tem jogadores no CRB que já tinham contratos com o clube. Alguns deles, Anselmo Ramon, Diogo Silva, o zagueiro Gum, Guilherme Romão, o Jean Patrick, o Marcinho, Emerson Negueba. Então, esses jogadores, com contrato um pouco mais estendido, mais longo, permanecem no Clube de Regatas Brasil, e aí você já tem esses jogadores com a condição de fazerem parte de uma base. A base vai ser mantida, mas, a priori, ela vai ter uma renovação maior do que se esperava. O CRB, por exemplo, já definiu que não vai ficar com o Reginaldo Lopes, não vai ficar, por exemplo, com o Claudinei, não deve ficar com o Martin. Com os zagueiros, ele liberou Diogo Ivo, o Wellington Carvalho e o Iago Mendonça, além do Gilvan. Então, esses desenhos, o Gabriel Lopes voltou para o Bragantino, né? O Paulinho Mocelin não fica. Então, tem muitas coisas assim que o CRB está definindo e está desenhando. Em cima disso, ele também já começou a sua reformulação em termos de reposição de peças. E o primeiro anunciado oficialmente foi o zagueiro Simon. Notem, o CRB tinha 6 zagueiros: Gum, Iago Mendonça, Matheus Mega, Diego Ivo, Wellington Carvalho e o Gilvan. Ele não fica. Iago Mendonça, Wellington Carvalho, Diogo Ivo e o Gilvan. Então, dos 6 que ele tinha, ele permaneceu com 2, mandou 4 embora e já trouxe 1 para essa recomposição. Trabalhando com planejamento de elenco, você vai ter entre 5 e 6 zagueiros. 5 ou 6 por quê? Porque você pode ter o 6º como um jogador da base, ou você pode ter o 5º, 5 jogadores como zagueiros, sendo que um deles é da base. Então, você teria literalmente 4 atletas. Como o CRB ficou com o Gum e o Matheus Mega, sobrariam 3 ou 4 vagas dentro do planejamento. E aí ele já traz o Simon. E ele teria 2, no caso de 5, ou 3 vagas no caso de 6. Ou seja, 2 ou 3 contratados ainda a serem feitos. Mas é o CRB que está desenhando acertos, está trazendo jogadores, está montando o seu elenco, que normalmente, eu nem conto quantas vezes, quantos jogadores são, mas vou tentar aqui. São 4 goleiros que normalmente você trabalha, 4 laterais, 5 zagueiros, 6 meio-campistas, 2 meias, 2 centroavantes e 4 beiradas. Então, isso dá 27 jogadores. É basicamente esse número que o Louser quer trabalhar, com 27 atletas. E o CRB deve contratar de 10 a 11 atletas para a temporada. Isso já incluindo o Simon. Então, entre 10 e 11 contratações o CRB vai fazer
principalmente para os beiradas e para as laterais, porque o CRB não vai ficar com o Guilherme Lopes, voltou para o Bragantino, não vai ficar com o Reginaldo. Então, dos 4 laterais que o CRB tinha, dos 5 laterais que o CRB tinha, o Brian não fica, já tinha sido liberado, o Guilherme Lopes não fica, volta para o Bragantino, o Reginaldo não fica. Você fica com o Guilherme Romão e tem a perspectiva até de ficar com o Raul Prata. E o que já era uma coisa praticamente definida, parece que ficou meio nebuloso agora se o Raul fica ou não. Mas você tem nomes como o Hereda, que tem um pré-contrato assinado, e essas coisas vão ser definidas ao longo dos próximos dias. Então, é um CRB planejando o seu elenco, já tem uma boa quantidade de jogadores, jogadores que voltam de empréstimo, jogadores confirmados, jogadores que o CRB já fez pré-acordos. Então, tudo isso vai ser importante para o CRB montar o seu elenco, dar esse elenco a Humberto Lousa e, a partir daí, o CRB ter a definição do seu elenco para a temporada 2023, né? Então, é bem por aí.